E aí galerinha, tudo certo com vocês? Aqui é Matheus, seu professor de História. Então nós vamos fazer aquela revisão sobre as mudanças na Europa feudal, né? O período do feudalismo. O período do feudalismo, a Idade Média, ela vai do século V ao século XV. Tá vendo quanto tempo? Né? Então tudo isso é a Idade Média. No texto de vocês perceberam que apesar de mais tarde a Idade Média ser conhecida como a Idade das Trevas, né, e vocês vão aprender mais na frente por que deram este nome de Idade das Trevas, ela não foi um período onde nada aconteceu, onde nada se criou. Nós temos invenções nesse período, né? A universidade, os óculos, os vidros nas janelas, os garfos, né? São coisas que foi um processo interessante de evolução do ser humano ali. Mas para o nosso estudo aqui, a mudança que nós vamos estudar aqui, começa a partir do século XI. Percebam só, se a Idade Média vai de 5 a 15, no 11 está ali, ó, já na mudança, né? Ela está mudando bastante, né? Tem esse primeiro período aqui, onde as mudanças são menores. Agora, a partir do século XI, que é o que nós vamos ver aqui, o que acontece, as mudanças são significativas. O que é isso? Agora sim, as mudanças são importantes, são relevantes. O que está acontecendo vai mudar muito, e não um pouquinho, vai mudar muito a cara de como o homem vivia naquele período, né? Então a Idade Média, como eu acabei de falar, vai do século V ao século XV, né? E apesar de ter esse nome mais tarde, Idade das Trevas, não podemos dizer que nada foi inventado ali. Várias coisas foram inventadas. E essas invenções é que vão contribuir mais tarde ali no século XI para a mudança radical, a mudança forte, do sistema que o homem vivia. Século XI, como acabei de mencionar, é ali meio que um divisor de águas, né? O que é um divisor de águas, professor? É que a partir dali, invenções específicas, algumas invenções muito importantes, né? Não que as outras não sejam, mas vocês vão entender como essas invenções mudam muito a realidade do homem na Idade Média. Vamos lá, vamos a elas, né? Então, no século XI, existe aqui uma expansão das áreas de cultivo. O que acontece? O ser humano, o homem, começa a observar que ele, tirando a água do pântano, ele pode plantar ali também, né? Cortando as madeirinhas, ele pode aumentar a área de cultivo. O que é a área de cultivo, professor? É onde ele vai plantar, cultivar o alimento, né? Para uso próprio, para venda, né? Então, essa percepção, essa noção de aumentar a área de cultivo muda bastante a cara da Idade Média. Vamos caminhando. Vamos caminhando, que é um processo. Imagina uma roda aqui, as coisas vão acontecendo, né? E vão mudando a situação do homem na Idade Média aqui. E temos também inovações técnicas, né? Hoje, quando eu falo ser tecnológico, né, você sempre vai pensar num celular mais moderno, né, num óculos 3D, 4D, numa TV Full HD, 4K. Todo esse tipo de informação você tem na sua cabeça quando eu falo tecnológico e inovação tecnológica. Naquele período as inovações não eram como as nossas, mas existiam essas inovações técnicas. Lembra que a primeira foi a expansão da área de cultivo? Eles começaram a descobrir, por exemplo, que tirando a água do pântano, tem um pântano, que é um pântano, um monte de água ali, né, represada, que fica parada. Eles falaram, bom, vamos tirar essa água daqui, esse solo vai dar para a gente plantar aí, o que quiser plantar aí vai dar para plantar. Boa ideia, né? Tiraram e começaram a usar essa água então. E as inovações técnicas para o plantio, percebam só que as inovações técnicas estão voltadas para o plantio. Neste período, terra, cultivo, era sinal de prosperidade, era sinal de bonança, de tempo bom, de dinheiro, né? O que hoje a gente pensa assim, ó, vamos ampliar uma nossa loja, por exemplo, que uma pessoa que tem uma loja, vamos ampliar essa loja, né? Por quê? Porque ela entende que vai ganhar mais dinheiro vendendo mais. Naquele período, plantar mais era sinal de prosperar, de ir bem, ganhar uma grana a mais, né? Ficar mais rico. Terra era sinal de riqueza. Então aqui as inovações técnicas, achar rua, que era
um instrumento para cortar o solo. Cortar o solo para quê? Para revirar ele, colocar as sementes e plantar mais. Lembra que eu já tenho mais área de cultivo? Eu estou usando a charrua ali, né? Sistema trienal. Vocês viram lá no livro de vocês o que é o sistema trienal, e ainda hoje ele é usado, pessoal. Se você dividir uma terra ali em três, né? Você no primeiro ano você planta nela, no segundo ano você descansa, no terceiro ano você descansa, depois você volta a plantar. Você vai trocando. Ao invés de pegar uma terra sua toda aqui, ó, vamos fazer aqui para vocês entenderem, tá? A terra aqui. Você vai dividir ela em 3 aqui. Certo? Pera aí. Você descansa um período, depois você planta, depois descansa de novo, depois volta a plantar. O que é isso, pessoal? Ele está dando tempo para a terra descansar, você não está esgotando a terra. Porque antigamente o homem não sabia que isso era importante. Então o que ele fazia? Plantava, tirava toda a vitamina da terra, né? E depois o solo ficava seco, não dava mais para plantar as coisas nele. Então eles descobriram esse sistema trienal. O que é o sistema trienal então? Sistema para que você possa descansar a terra, né, durante 3 anos ali. Depois de 3 anos ela volta a plantar, você volta a plantar nela. Então você vai trocando. Um momento a número 1 está descansando, depois a número 2 está descansando, depois a número 3, depois volta para 1. Você entendeu? Ele vai fazer nesse descanso. Então quando pensar em sistema trienal, lembra do que nós estamos falando? Terra, cultivo, né? Então o sistema trienal, né, é um sistema de descanso da terra por 3 anos. Certo? Você descansa ali a terra para que ela possa produzir, frutificar e dar alimento, veja que isso é importante, por mais tempo. Essas inovações técnicas vão levar a quê? Põe aí para a cabeça para pensar. Temos mais áreas para plantar, temos mais ferramentas melhores para plantar, temos um esquema para descansar a terra, temos também moinhos, pulei moinhos aqui. O que é os moinhos? Você já viu o moinho? Moinho é aquela coisa que fica enorme, girando assim, ó, com o vento. Ele gira lá, graças ao vento, e lá dentro dele, uma grande pedra vai também girando e fazendo moer os grãos, que vai se tornar aí o trigo, né, ou qualquer tipo de outro grão que ele precise moer para tornar-se alimento. Perceba, tudo isso era feito pelas mãos do homem. Cortar a terra, o cavalo era puxado pelo pescoço, olha só que ideia, né? Começaram a puxar o cavalo pelo peito. Então todas essas inovações vão proporcionar o quê? Nós estamos falando de quê? Produção. Então vai produzir mais alimentos, lógico. Então quando você pensar lá na hora da prova, lá, inovações técnicas das mudanças da Europa feudal, o que isso proporcionou? Né? Uma coisa puxa a outra, hein? O que isso proporcionou? Maior produção de alimentos. Maior produção de alimentos. Tá bom. E aí? Veja agora que a gente vai ver uma causa e uma consequência. Isso aconteceu, depois aconteceu isso, graças a isso. Aconteceu isso, depois isso. Aconteceu isso, depois isso. Tudo vai ter um motivo. Mais técnicas, mais área para plantar, né? Mais ferramentas mais modernas para a época. Então o que acontece com isso? Mais alimentos, né? E se as pessoas estão comendo mais, né? Se as pessoas estão se alimentando melhor, obviamente as pessoas vão ficar menos doentes, né? Eu sei que hoje você entra no supermercado, tem de tudo, mas não era a realidade da época. A realidade da época era uma situação muito mais complicada para conseguir alimentos, mas agora não, agora estão plantando e está dando de tudo e está sobrando grão. Então assim, um casal que teria um filho, ele pode ter 2. Às vezes o casal tinha 2, 3 filhos, um morria de inanição. De inanição o que é? Falta de vitamina, de comida, não tinha condição de alimentá-lo, ele morria. Desta vez não, está sobrando grão, galera. Então, menos mortes. Gente, se está morrendo menos gente, vem comigo, o que acontece? Vai ter mais gente vivendo, é óbvio, história moleza. Então, menos mortes, aumento populacional, mais pessoas vivendo, né? Então, quer dizer,
a população anteriormente, na Idade Média, antes dessas inovações todas, esses grãos todos muito loucos aí chegando, era uma, agora não, agora a galera tá crescendo, se desenvolvendo. O casal que tinha 3 filhos morria um, agora não morre mais, agora tem 4, vive 4, daqui a pouco tem 5, e aí as famílias estão crescendo a maravilha, né? Então, pessoas vivendo mais. Ótimo, professor. Entenderam até aqui? Continuando. Mais inovações. É igual o quê? Vamos lá. Lembra que eu falei? Tudo vai causar alguma coisa. Quando você vê isso aqui, você pergunta o que isso causou? O que isso mudou? Essa é a curiosidade que tem que ter, que daí fica tudo fácil. Então tá, teve mais inovações. Aonde foram essas inovações? Vou perguntar para você, aonde foram? No campo. Acabamos de falar. Área de plantio, ferramenta para plantar, jeito de dividir a terra, tudo no campo. Moinho, tudo no campo. Agora, lembre-se de uma coisa. Quando eu tenho uma tecnologia fazendo alguma coisa, era alguma coisa que era feita por um homem. E às vezes não por vários caras que trabalhavam ali. Só que agora eu não preciso desses caras. E agora é o drama, hein? O drama das questões tecnológicas. Mais inovações, menos gente no campo para trabalhar. É óbvio, faz parte de um processo, né, complicado, mas faz parte de um processo. Né? O que o moinho passou a fazer, sei lá, 10 homens tinham que fazer se revezando no cansaço. Agora não, agora eu preciso de 5, né? E o que vai fazer com esses outros 5 que ficavam lá? Eles vão procurar outros meios para viver e tocar a vida, né? Se dar os seus pulos, né? O famoso dar seus pulos. Então, percebam que as pessoas vão passar a se deslocar, não estarão mais no campo, na maioria delas. Então, menos gente no campo, obviamente, que eu falei para vocês, sequência de informações, mais gente nas cidades. O que acontece então? Mais alimento no campo, mais gente nas cidades, começa a rolar um negócio chamado troca nessas feiras e cidades. As pessoas do campo iam para as cidades trocando alimento por um sapato, trocando alimento pelo que for, por uma roupa, né? Tudo que era produzido ali na cidade, nas oficinas, era trocado pelo quem vinha do campo com o alimento. Eles faziam essas trocas aí, né? Tem um grão aí, você vai precisar de uns trigos aí para fazer um pãozinho. O cara fala, botei um sapato, eu quero um sapato. Pá, fazia aquele rolo ali, pá, na lábia, na conversa. Então nós vamos entrar agora. Vocês entenderam aqui até aqui? Espero que sim. As feiras. Feira tem tudo a ver com isso. Eu acabei de falar. O exemplo que eu acabei de dar é uma própria feira. As pessoas vão e trocavam, não tem segredo. Percebeu como a gente chegou na feira? Muito alimento, muita área. Então isso foi proporcionando mais comércio, mais gente na cidade. Por que tem mais gente na cidade? Porque tem mais gente no mundo, né? E por que tem mais gente no mundo? Porque estão comendo mais. Por que estão comendo mais? Porque estão produzindo mais. Está tudo interligado. Facinho, molezinha. Surgimento das feiras. O que são as feiras? Reuniões para comprar e vender. Diversos lugares, várias moedas. Eles iam lá para comprar e vender. Durava entre 20, 15, 5, 60 dias essas feiras aí, né? E as pessoas iam fazer essas trocas. Só que também, além das trocas desses alimentos, acontecia das pessoas trazerem moedas das suas localidades. E essas moedas eram moedas diferentes, né? Gente, não é igual hoje. Para a gente pensar para o Brasil todo, o uso real. Antigamente, para você entender, vou te dando, isso é um exemplo, tá? É como se Minas Gerais tivesse uma moeda, São Paulo outra e Rio de Janeiro outra, e tivesse uma feira aqui na Serra, por exemplo, né? Entre esses estados. Todo mundo ia para lá, cada um com a sua moeda. Imagina o rolo, né? Mas aí surgiu uma galera, né? Surgem então os trocadores, os cambistas. Câmbio significa trocar, câmbio, trocar. Os trocadores que trocavam ali a moeda aqui, faziam um troco aqui, essa moeda sua assim, toma 3 aqui e tal. E eles faziam isso em cima de bancos. Daí ficarem conhecidos como banqueiros. Olha só, pessoal, que coisa mais moleza que essa? Banqueiros trocavam dinheiro em cima de um banquinho. Os banqueiros, meu Deus do céu, parece até piada fácil essa. Toca lá. Realizavam o câmbio ou troca das moedas.
Simples assim. Até hoje o banco faz isso, né? E se você levar uma moeda estrangeira, o banco, em alguns bancos fazem isso aí para você, né? Lembre-se disso. Feiras vai puxando moeda, que vai puxando alguém para trocar, e esse alguém vai chamar-se banqueiro. E aqui acontece o quê? Tem o título de vocês, cidades antigas e cidades novas. Antigamente, as cidades antigas eram bem menores. Não era óbvio? Por tudo isso que eu acabei de falar, não tinha mais gente no campo? Lógico. Tinha quanta gente na cidade? Menos do que tinha depois. Então as cidades eram menores, viviam muito mais à base da troca. A força era do negócio do campo, da agricultura. Então as pessoas estavam onde dava para viver. As cidades pequenininhas, né? Então aqui, pequenas, mais gente no campo. Óbvio, né? Cidades novas, agora a partir do século... Qual século? 11, exatamente ali, ó. Bem no meio. A partir do século 11 as cidades crescem e novas cidades surgem. Claro, tem mais gente. A cidade vai crescer ou vai diminuir? É lógico, vai crescer, tem mais gente. Agora, essas feiras que ficavam paradas, né? Ou melhor, ficavam paradas não, que mudavam de lugar, né? Eles estavam numa região, eles montavam a feira, faziam em outro lugar, igual a feira de Aparecida, as feiras. Então, essas feiras que eram itinerantes, né? Que ficavam cada hora em um local, elas foram se fixando, né? E ao se fixarem, foram tornando-se cidades. Exato. As feiras vão dar... há um processo em que as feiras se transformam em novas cidades. E como serão essas novas cidades? Né? Muito mais pessoas, afinal de contas o mundo tem muito mais por quê? Porque tem muito mais alimento, muito mais gente vivendo, mais gente nas cidades, pouca gente no campo, cidades maiores, né? As cidades vão se desenvolvendo aí de novo, né? E as cidades medievais eram conhecidas, esse nome importante, é coisa de prova. Cidades medievais eram conhecidas como burgos. Essas cidades que vão se formando onde as feiras estavam, eram conhecidas como burgos, né? E os seus moradores, então? Se a cidade chama Burgos, qual é o nome dos moradores? Osvaldo? Não, acho que não, pelo amor de Deus. Se a cidade chama Burgos, eram burgos, seus moradores eram os burgueses. Daí vem esse nome, os moradores da cidade antigamente eram os burgueses. Tudo certo? Espero que tenha curtido. Se inscreve nesse canal, compartilha com os colegas para todo mundo ir bem nessas provas aí. Abraço, fiquem com Deus.